Bom, pessoal, aula 9, nossa aula aí que estava com um tema especial, ia ser até presencial, mas a gente vai fazer a última aula presencial com churrasquinho, para todo mundo aí confraternizar, depois um futebolzinho também, para dar uma soltada na muscula, né? Todo mundo gosta. Então, esse tema aí de ascética e mística, né? Antes de tudo, vamos fazer a nossa oração inicial, como de costume. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José Maria Escrivá, rogai por nós. Santo Agostinho, rogai por nós. São Tomás de Aquino, rogai por nós. Uma pequena revisão da nossa última aula. A gente tratou de alguns temas residuais, como o tema das paixões humanas. O que são as paixões humanas? São os afetos, a sensibilidade que nos atinge. Paixões vem do termo em latim passio, né? Que dá também origem ao termo passividade, ou seja, aquele que sofre uma paixão é justamente o agente passivo, né? A paixão afeta o ser humano como um ente passivo, aquele que recebe, né? Por isso que é paixão, né? Diferentemente do termo que a gente conhece hoje como termo relacionado ao relacionamento amoroso, a gente vê a paixão mais relacionada a isso, mas o termo em si, paixão, é tudo aquilo que afeta o ser humano, afetos e sensibilidade. A gente também tratou do tema da consciência moral, que é basicamente a consciência, essa voz interior que há de mais íntimo no homem, que manifesta a sua personalidade. E a consciência moral é justamente essa voz interior que age, que reflete, né, a partir do intelecto, a partir dos atos humanos. Ou seja, essa consciência moral, no fundo, como diria São Tomás de Aquino, ela vai dizer para eu fazer o bem e evitar o mal, né, que é a razão prática, a razão aplicada aos atos humanos. Então, essa é a nossa consciência moral que nos indica. A gente viu também que essa consciência moral não está pronta, né? Mas justamente por conta do pecado original, ela não está 100%, ela está afetada, ela está desregrada, etc. Então, essa consciência moral tem que ser educada por meio da prática das virtudes, por meio do estudo teórico, etc, etc. Outro tema que a gente viu também na aula passada foi a questão da Mariologia, né? A gente pegou alguns princípios da Mariologia, que é extremamente importante para o entendimento do catolicismo. Maria é mãe de Deus, por que ela é mãe de Deus? O papel de Maria, o seu papel do seu sim, né? Justamente naquela aula da liberdade humana, a gente consegue relacionar a importância, né? Como que Deus depende dos nossos atos, né? Ele considera o nosso livre-arbítrio ao governar o mundo pela sua providência, ao ponto de confiar numa mulher, a Maria, que foi a nova Eva, né? Substitui o papel da Eva que trouxe o pecado original, Maria agora traz a graça, que é a pessoa de Cristo. E o tema principal da aula passada foi essa questão da vida de Cristo, né? A gente falou sobre flashes, né, da vida de Cristo de forma bem rápida aqui, pela extensão do curso a gente não tem capacidade de aprofundar muito nisso, mas basicamente a gente abordou que há necessidade da imitação de Cristo como prática para atingir, justamente, né, por meio da imitação, a perfeição humana, que é, no fundo, a beatitude ou a santidade, que, como São Tomás de Aquino vai falar para a gente, é a finalidade do homem. O homem se faz feliz sendo santo, buscando a beatitude, né, que é o termo que Aristóteles usa, e São Tomás coloca ali, a partir da teologia, que a felicidade do homem só pode residir em algo que supra esse vazio interior que a gente viu na aula 1. Então, essa foi mais ou menos aí a nossa revisão da aula passada. Respondendo perguntas, uma pergunta que, dessa vez, ninguém fez alguma pergunta muito específica, mas aqui eu peguei uma pergunta do compêndio, do catecismo, que pode servir muito para a gente, que é basicamente o seguinte: a gente falou de Mariologia, né? A gente falou sobre Maria, sua importância, e uma pergunta que pode surgir é, bom, o que quer dizer quando a gente fala que Maria é imaculada, né? E ainda, o que a gente quer dizer quando a gente diz que Maria é virgem? Quais são esses dois atributos de Maria, né? O compêndio do catecismo, no número 96, ele vai falar o seguinte: ele vai falar que dizer que Maria é imaculada, que é um dogma da igreja, né? Inclusive tem até o filme do Duns Scotus, que é aquele beato que a gente utilizou um pouco da teologia dele, né? Quando a gente foi falar de vontade, ele foi um grande defensor da Imaculada Conceição de Maria. Ou seja, dizer que Maria é imaculada significa que ela foi preservada do pecado original desde a sua concepção. Então, Maria, por conta da sua missão especial, né, de ser receptáculo de Cristo, de receber a Cristo no seu corpo, né, ser mãe de Deus, nesse sentido, pela sua missão, ela foi preservada do pecado, né? Inclusive, tem teólogos que defendem que em São José, apesar de não existir que São José não é um imaculado, né, mas por ser pai de Jesus, tem teólogos que defendem que São José foi também preservado de alguma maneira do pecado, não como Maria, mas de alguma forma também preservado pela sua missão também de pai, né, apesar de ser de pai adotivo. E outro ponto sobre a virgindade. Pô, Maria virgem, né? Qual a grande importância? A gente sempre fala isso, né? Virgem, imaculada, a gente sempre usa esses adjetivos à pessoa de Maria. É que a gente acredita, e, claro, sem acreditar nisso,
Nada que vem depois pode ser dado válido, né? Porque a vinda de Cristo, ela vem a partir do Espírito Santo, a infusão do Espírito Santo em Maria, através do útero santíssimo de Maria, sem intervenção de nenhum homem, e a partir de Maria, Jesus assume sua natureza humana, né, que é necessária, e a partir de Deus Pai, que dá origem ao Espírito Santo, o Espírito Santo procede do Pai e do Filho, né, portanto, o Espírito Santo é colocado, por meio do Espírito Santo, é colocado Cristo no útero santo de Maria. Então, a gente acredita nessa preservação virginal de Maria, ou seja, ela não foi, Jesus não veio de outro homem, mas veio de Deus por meio de Maria. Né? Então, esse aí é um outro dogma. Santo Agostinho falava assim: Maria permaneceu virgem na concepção do seu filho, virgem no parto, virgem grávida, virgem mãe, virgem perpétua. Né? E algumas pessoas falam: não, Jesus tem lá na Bíblia dizendo que Jesus teve irmãos, né? Toda hora fala irmãos e irmãs de Jesus. Justamente o termo irmãos e irmãs, naquela época, era também utilizado para falar sobre primos, né? Sobre parentes próximos. Então, esse argumento aí, ele cai por terra com isso. Início explícito da aula de hoje, né? Esse tema que a gente chamou de tema especial, ascética e mística, né? Muito... a gente vai falar de ascética e mística, são duas palavras maneiras de falar, né? Pô, ascética e mística, os caras ficam, pô, né? Um tema interessante, palavra complexa, a gente sempre gosta. Mas, no fundo, esse tema tem uma grande simplicidade, né? A gente tem que sempre lembrar que Deus é simples. Deus é dos humildes, Deus é dos pobres. Então, não poderia ser diferente o modo que a gente vai alcançar Deus, pela ascética, pela mística, isso a gente vai aprofundar daqui a pouco, e não poderia ser algo complexo, exclusivo de intelectuais, de racionais, pessoas que têm uma experiência reservada, né? Não. Deus ele tem um chamado universal, então existe uma simplicidade nessas vias, né? Então a gente vai ver muito mais lá na frente, mas aqui já adiantando, que a busca por Deus, ela parte da dualidade da fé, por meio da prática e por meio da teoria, né? São essas duas realidades que se misturam. Por isso que a gente estuda, por isso que a gente está aqui numa aula de doutrina. É importante o exercício da razão, são as duas asas, a fé e a razão, assim como também é importante a vida prática, né? Você praticar as obras, né? Que você concretiza o seu ato de fé. Mas essas duas asas são importantes para constituir essa via de busca por Deus. Agora, um outro pré-requisito, antes da gente falar da ascética e da mística, é uma virtude essencial que constitui todas as outras, né? Ela não é explicitamente a mãe da virtude, mas ela pode ser considerada a base de todas as virtudes, que é a virtude da humildade. São José Maria, no sulco, no ponto 259, ele tinha... Esse ponto é muito bonito, falando sobre a humildade. E aqui eu preciso ler para vocês. Ele fala assim: a oração é a humildade do homem que reconhece a sua profunda miséria e a grandeza de Deus a quem se dirige e adora, de maneira que tudo espera dele e nada de si mesmo. Agora, olha que interessante. A fé é a humildade da razão, que renuncia ao seu próprio critério e se prostra ante os juízos e autoridade da igreja. A obediência é a humildade da vontade, que se sujeita ao querer alheio por Deus. A castidade é a humildade da carne, que se submete ao espírito. A mortificação exterior é a humildade dos sentidos. A penitência é a humildade de todas as paixões imoladas ao Senhor. Aí ele termina: a humildade é a verdade no caminho da luta ascética. Muito bonito, né? Esse ponto aqui do sulco, a gente poderia fazer uma aula só sobre a parte teológica disso aqui que o nosso padre está falando. Mas aqui a gente vê vários aspectos aí de atos da vida cristã que são necessários para alcançar a vida de Deus e tem a humildade como base de todos eles, né? Então, a humildade da vontade, a humildade da carne, a humildade da razão, todos eles se constituem em virtude. Mas a gente vai entender melhor esse ponto no final da aula de hoje, eu espero, né? Nessa nossa aula, a gente vai usar como base um livro que se chama Compêndio de Teologia Ascética e Mística, talvez alguns aqui já tenham visto, que é do padre Adolphe Tanqueray, né? Não sei como se faz a pronúncia, ele era francês. É um dos grandes livros da espiritualidade cristã, muito usado em seminários, muito falado, né? Um compêndio gigantesco, tem 900 páginas, etc. E aqui a gente vai usar muito da metodologia, né, do padre Tanqueray para a gente fazer a nossa assimilação. Em primeiro lugar, a gente tem que as definições, né? Não adianta que eu falar de ascética e mística se eu não explicar para vocês o que é ascética e a mística. Né? Em primeiro lugar, a ascética, ela é o conjunto dos esforços humanos com auxílio da graça de Deus, né? A partir de Deus, a partir da graça, junto com o nosso esforço, que serve para purificar a alma, para o ser humano progredir na prática das virtudes. Ou seja, a ascética é essa prática do esforço humano. A ascética, ela é justamente aquilo que depende de mim. A ascese, a palavra ascese, ela refere ao esforço, né? É a luta de cada dia. É o que o nosso padre fala no ponto de Forja 169,
que, no fundo, a vida espiritual é um grande esporte, né? E o que é a dinâmica do esportista? Igual vamos pensar num corredor. O corredor treina incessantemente para aquele momento, né, depois de 4 anos, para aquele momento ali das Olimpíadas, que é a glória, né, a glória da medalha de ouro. Né? E essa analogia do esportista serve ao ponto da ascética. Nós, pela ascética, por esse esforço humano diário, nós treinamos para a corrida final, que é a corrida no momento da nossa morte, que a gente contemplará a Deus, né? Que a gente vai ganhar a medalha de ouro, que é o reino dos céus, que é justamente você se aperfeiçoar como homem, né? Você se tornar uma pessoa melhor para ser capaz, minimamente, com o auxílio da graça de Deus, que não há virtude que se forme somente por mim, né? Com o auxílio da graça de Deus, eu possa ganhar essa medalha de ouro. Então, isso é a ascética. E a mística, não é que a ascética e a mística elas são contrários, né? Elas se complementam, e aqui a gente vai entender com calma isso. Mas a mística é essa etapa mais elevada da vida espiritual. A mística ela tem mais relação com a vida espiritual em si, né? Com a vida do espírito em si. Ela é uma ação mais direta de Deus na alma do homem, com graças extraordinárias. E a grande palavra aqui da mística é a união do homem com Deus. Enquanto que na ascética eu tenho um conjunto de esforços do homem, né, que parte a busca pelas virtudes, a mística é como se fosse um passo além. É uma vida do espírito, uma vida daquele que encontrou a Deus, é uma vida daquele que busca se unir a Deus. Então demanda uma certa maturidade da nossa fé, né, da nossa espiritualidade. Como eu falei para vocês, essas duas vias, vamos chamar assim, elas são uma síntese do que a gente chama de vida interior. Quando na igreja, né, na igreja católica, a gente fala de vida interior, a gente está falando dessas duas dinâmicas, ascética e mística, que andam sempre de forma unidas. Né? Eu pratico a ascética, né, por meio da, a gente vai ver, por meio da oração, da mortificação, principalmente, melhoro, né, meu autodomínio, a minha ação, para poder ter a vida mística, que é a vida de unidade com Deus. Agora, não pensem que isso é uma regra, no sentido de que, não, primeiro eu pratico a ascética, faço penitência, mortificação, bababá, e depois de muitos anos, lá no final da minha vida, eu vou ter a vida mística, e eu começo a conversar com Deus, né? Felizmente não é assim. Essas duas realidades, elas são mescladas e ocorrem de acordo com a liberdade do Espírito Santo. Ou seja, às vezes uma pessoa que não tem uma vida ascética profunda tem uma experiência profunda mística com Deus. Deus escolhe os seus, Deus tem a sua liberdade, a liberdade do Espírito Santo. Então, não existe uma lógica sequencial. Mas, do ponto de vista pedagógico, é importante a gente pensar nessa forma sequencial. Por quê? Numa hipótese comum, básica, o correto é que primeiro eu tenha uma vida ascética, de sacrifício, de aperfeiçoamento, de melhora nas virtudes, para que depois eu, estando um melhor ser humano, seja capaz de ouvir melhor a voz de Deus. Isso faz muito sentido, se a gente parar para pensar. Mas, na realidade, não é muito assim que ocorre, porque existe essa dinâmica do Espírito, que é livre, né? Do Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima Trindade. Então, isso é uma coisa para a gente sempre pensar. Né? Essas etapas são boas para a gente concretizar de forma pedagógica, mas na vida não acontece dessa maneira. Né? Tanto que São João Paulo II tem uma frase, o santo, ele não é o que peca, mas é o que não desiste. Né? Ou seja, não existe um cara que vai lá, né? Estou aqui pecando, aqui é a vida ascética, bababá, daqui a pouquinho não estou pecando nada, bababá, e depois... Quando a gente olha a vida dos santos, a gente tende a pensar dessa maneira. Né? Que os santos, eles seguem esse caminho racional, né? Como se fosse uma evolução exponencial. Não é muito assim que ocorre. É claro que os santos, a partir de determinado nível, é muito difícil que eles pequem numa intimidade grande com Deus. Mas a nossa vida banal é uma vida de luta, é uma vida contra as nossas imperfeições, contra os nossos defeitos. Né? Então é importante, São João Paulo II traz esse aspecto humano à santidade. Né? A santidade não é para não ser monstruoso, esquisito, é um ser humano com seus defeitos, com as suas limitações. Outro ponto a se considerar sobre a ascética e mística, e aqui a gente está falando já, quando eu falo ascética e mística, aqui vocês têm que se referir logo à vida espiritual, à vida interior. Né? E a vida interior não é reservada para o monge, que fica lá na montanha, lá no Monte Carmelo, nem para o padre que vai celebrar a missa, né? Também para eles, mas para todos. Não é algo exclusivo, né, de santos. Não, a vida interior é para todos. A vida de fala com Deus, a vida de escuta da palavra de Deus é para todos. Só que uma coisa que a gente tem que se atentar é qual que é a escola de espiritualidade. O Tanqueray, ele fica quase o começo inteiro ali do livro falando sobre as diferentes escolas de espiritualidade na história. Né? Por que eu estou falando isso para vocês? Bom,
nós, na igreja, compartilhamos uma unidade, né? Unidade do corpo de Cristo, mas essa unidade, ela não despreza a individualidade. Cada um tem sua vocação, a sua predisposição, onde Deus quer que você atue. Não diferente, na vida espiritual também tem essa separação. Ou seja, uns são chamados por uma coisa, outros são chamados para outra. Uns são chamados a viver mais ali a santificação na pobreza, como os franciscanos, cuidando de pessoas de rua, cuidando de pessoas excluídas pelo mundo. Outros talvez tenham um papel mais intelectual, sei lá, São Tomás de Aquino, apesar dos dominicanos serem monges mendicantes, a gente teve grandes intelectuais, talvez alguns tenham essa função intelectual. Outros talvez vão se isolar, como os monges da Cartucha, para rezar em silêncio. E outros, como nós, que têm uma vida mais ordinária, né, que a gente tem na nossa espiritualidade do Opus Dei, a vida de santificação do ordinário, no meio do nosso trabalho profissional, fazendo apostolado com os nossos amigos. E é muito importante a gente se atentar a essas escolas de espiritualidade para a gente não confundir as coisas. Porque é muito comum que no começo, quando a gente se converte, a gente quer fazer um pouco de tudo, né? Aí lê Santa Teresinha, aí lê São João da Cruz, aí pega Santo Agostinho, pega São Tomás, e a tua vida espiritual vira um caos. Né? Eu não estou falando que não é para você ler esses mestres da espiritualidade, com certeza é para você ler. Mas você tem que ler integrando na tua realidade. Senão você vai virar um louco, né? Você vai querer ser um pouco de tudo. Uma semana você é Teresa, outra semana você é São José Maria. Você não vai ter unidade, você não vai ter energia vital suficiente para viver essas espiritualidades juntas. Você tem que achar a sua vocação, para que Deus te chama, e a partir disso integrar essas escolas, a partir de uma unidade com a tua vida, né? Com a tua espiritualidade, naquilo que Deus te chama. Isso é uma coisa muito importante, porque isso pode ocorrer bastante para quem está começando, para não ficar confuso e tal, até muitas pessoas experientes. Agora, pessoal, eu lembro que eu falei com muita força para vocês que o catolicismo não é uma religião do livro, não é a religião da Bíblia. Né? Acho que isso foi na aula 3. Então, pensem, essa questão da ascética e da mística, de vida interior, que eu estou falando de conversa com Deus, é justamente a vivência da religião. Porque eu falei para vocês que o catolicismo é uma relação pessoal com Deus, é uma relação pessoal com Cristo, é uma relação pessoal com o Espírito Santo, com cada pessoa da divindade. E essa relação pessoal é a principal característica da nossa vivência religiosa. Por quê? Naquela aula que eu falava sobre vocês, né? A busca pela divindade sempre existiu na história, mas era o homem tentando chegar a Deus. Agora Deus vem ao homem. Então essa unidade, Deus e homem, essa coisa unitiva que o Ratzinger, né, o nosso Papa Bento XVI, ele chamava de comúnio. Essa palavra comunhão era muito usada pelo Papa Bento. Ele gostava muito, porque representa muito a unidade da igreja. A unidade da igreja que, simbolicamente, representa esse corpo místico. E representa essa união, que ao mesmo tempo é pessoal, mas também é eclesial, comunitária. Isso é o catolicismo, em essência. É essa vivência pessoal com Deus. Portanto, se eu tenho uma vida normativa na igreja, sem a beleza, a poesia do falar com Deus no meu dia a dia, enxergar Deus no meu dia a dia, tem alguma coisa errada. Se eu vivo a fé de forma normativa, como se eu estivesse cumprindo um conjunto de regras, meu plano de vida é um conjunto de regras, eu não tenho a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, tem alguma coisa errada. Porque essa voz de Deus é o principal atributo da nossa vivência, da nossa fé. É a consequência da vivência integral da nossa fé. Agora, vocês vão me perguntar, tá bom, Mateus, como que eu vou fazer isso? Né? Você pode falar de ascética e mística, tá? São palavras que a gente definiu, mas a gente não deu os meios ascéticos e místicos. E os meios, como a definição da ascética e mística, são também simples. Qual que é o grande meio de conexão com Deus? Não tem mistério, a oração. A oração não foi inventada agora, não, isso é um negócio de anos. A oração é o principal meio de relacionamento com Deus. E qual que é o principal meio ascético para que eu tenha um maior autodomínio, uma conquista das virtudes? É a penitência e a mortificação. Essa dupla forte, né? A oração e penitência é o que vai constituir a vida do cristão, a vida prática do cristão. É por esses meios que você vai conseguir viver essa vida ascética e essa vida mística. Agora, como que isso ocorre na prática? Porque às vezes falta isso. A gente fala isso muito no âmbito da teoria, mas tem que falar na situação concreta, na prática. Então, como que geralmente isso ocorre? Em primeiro lugar, como quase todos vocês podem ter tido, provavelmente tiveram, a gente tem uma experiência com o divino. Né? E essa experiência com o divino, gente, ela é múltipla, ela pode ocorrer de inúmeras formas. Tem gente que questiona Deus, tem um que era ateu, tem outro que já tinha religião.
Tem um que os pais eram católicos, ele achava que era católico, mas na verdade não era. Teve a relação pessoal com Cristo muito depois. Teve um que perdeu um parente, aí vai falar com Deus, outro aconteceu uma tragédia. Deus fala por acontecimentos ruins ou bons. A gente pode ter inúmeros motivos desse chamado de conversa com Deus. Mas o fato é, há um chamamento de Deus. Né? Deus nos chama. Essa é a principal, o nosso primeiro passo. E aqui a gente pode tomar como métrica, né, João 1, que a gente tem um chamado de São Pedro. Né? Em João 1 diz que André, né, que era o irmão de São Pedro, também apóstolo, ele procura o seu irmão e fala, achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. A forma que Jesus chegou a São Pedro foi por uma outra pessoa. Talvez seja o caso de algum de vocês. Vai lá, frequenta lá, vai naquela missa, ou faz uma crise, faz uma catequese. Talvez Deus se utiliza de diversas formas, né? Não necessariamente de uma locução interior. Então, Pedro, assim, foi a primeira visão de Pedro. Né? Então, Deus se comunica, né? Deus, ele se anuncia. E aí é o que a gente chama dessa fase do primeiro amor, né? Como se fosse aquele olhar apaixonado, romântico, né? Que o cara acabou de conhecer a namorada, tudo é paixão, tudo é lindo no namoro, não sei o quê, o cara não vê defeito nenhum na mulher. Aí depois passa um ano, ele começa a ver, né, os defeitos, né, a humanidade, né, aí que começa a brotar o amor. Né? O amor é justamente essa questão do sofrimento. Então, essa é a nossa primeira visão apaixonada. Depois, tem a resposta de Deus sobre essa primeira experiência. Você vê que a gente tem a nossa dinâmica da fé, mas é muito mais Deus que nos fala na vida espiritual. Né? Tem uma relação, tem uma postura de passividade maior do que a atividade na nossa vida espiritual. E essa resposta do divino geralmente é uma fala explícita de Deus. Né? A gente tem que primeiro saber ouvir a Deus. Talvez a gente, nessa época, não tenha muita interioridade, muita relação com Deus, mas Deus, através dos acontecimentos, ele mostra uma métrica. E aqui, exemplificando concretamente, em João 1, André pega São Pedro, leva Jesus, e aí, olha só que bonito, né? Fala assim no Evangelho, Jesus, fixando nele o olhar, disse, tu és Simão, filho de João, será chamado Cefas, que quer dizer pedra. Esse chamado explícito de Cristo, né? Deus, ele olha, ele fixa o olhar a nós, né? Ele tem esse chamado. E aí a gente tem que saber discernir a voz de Deus, né? Geralmente a voz de Deus, ela se manifesta de forma clara, né? Por atos bons, de forma simples. Você tem certeza ali que Deus está te mostrando aquilo, né? Por acontecimentos, por pessoas, por palavras, por intuições, de diversas maneiras. Dá uma leveza no espírito. Né? E quando que não é a voz de Deus? É quando você está em tensão, em complexidade, né? Deus não fala com você por atos maus, né? Ah, não, os fins justificam os meios, né? Esse cara vai perder o emprego para poder ganhar. Não, não é assim que Deus fala com você. Deus fala por meio do bem. Toda essa confusão, instabilidade, isso não é a voz de Deus. Né? E como que você pode passar dessa fase aqui com acurácia? Você sozinho, no começo, é muito difícil. Por isso que a vida da igreja é uma vida eclesial. Né? E aqui a gente busca a direção espiritual, esse instituto que foi tão perdido, infelizmente, né, na nossa história da igreja, que é geralmente na figura do sacerdote, uma pessoa que já tenha também vivido, né, essa unidade com Deus, te mostre, te ajude a enxergar essa voz de Deus na sua vida, te direcionar aquilo que Deus te pede. E, por fim, é a última etapa. Depois que Deus se manifesta, depois que Deus te responde, explicita para você o que ele deseja, né, a tua vontade, que geralmente isso é bem explícito, agora tem a resposta divina. Ou seja, o que você vai fazer com isso? A maioria das pessoas para por aqui, vê a voz de Deus, tem ali a experiência, mas fica ali, né, esperando mais. Ah, Deus nunca falou comigo. Não, porque, no fundo, a partir de agora é com você, né, meu amigo? Agora é a vida ascética que depende de você, a liberdade humana. Né? E aqui, São Pedro foi chamado, Jesus falou, vem e segue, e ele foi. Né? Agora basta você ir e seguir. Deus já faz esse 99%, ele já faz por você, mas tem aquele 1% da nossa miséria, que é naquela imagem, eu fico pensando, né? Sabe aquela criança que fala assim, mãe, fiz um desenho seu, né? Aí a mãe fica, legal, filho, pô, aí mostra um desenho, um palitinho todo rabiscado, feio pra cacete, não, fiz com amor, né? Aí a mãe fica olhando, pô, tá uma porcaria isso aqui, mas é meu filho, aí dá um beijo, né? Pô, filho, você vai ser artista, não sei o quê. Acho que Deus é um pouco assim com a gente, né? A gente entrega esse desenho todo ferrado para ele. Aqui, Deus, estou te respondendo, estou arrebentando. Mas, enfim, é o que a gente faz, a nossa limitação humana, né? A gente busca melhorar. E o que é fazer a nossa parte, quando eu digo fazer a nossa parte, nessa vida ascética e mística? Primeiramente, essa coisa do purificar-se, né? Jesus fala, vai e não peques mais. E aqui, na vida espiritual, a gente chama de via purgativa. Via purgativa por quê? Porque essa fase da purificação é dolorosa.
você vai ter que ensinar a tua vontade, ensinar ao seu corpo, que está acostumado, né, com o bem bom, com a tranquilidade, está acostumado à preguiça, né, com preservar a energia. Você vai ao contrário dessa sua tendência natural. A purificação é agir muitas vezes contra a tua vontade, contra as suas inclinações, contra esses desejos desregulados. Então, a via purgativa é justamente essa fase da vida espiritual que você está se centrando, né? Você está se ordenando novamente. Como a gente falou, o pecado original tira a ordem interna do homem, o homem vive como Deus de si mesmo, traz consequências horripilantes para a humanidade, mas agora é a hora de se ordenar em Cristo, né? Então, essa via purgativa é dolorosa, mas é necessária. Depois, a oração, que é esse diálogo com Deus. Quando a gente fala oração, muitas vezes a gente vai pensar aqui, a gente pegar lá alguns livros de orações, alguma seleta de orações e ficar lá lendo milhões de orações. Não, pense, não é muito bem isso. Oração, em suma, é falar com Deus. É diálogo com Deus. Falar com Deus, buscar falar, de qualquer maneira. Né? Jesus, quando ele diz o Pai Nosso, ele não fica lá, peraí, vou pensar aqui numa oração. Não, Jesus, ele fala. Perceba, claro, que ele era Deus com uma oração magnífica, que é repetida pela igreja, né? Mas pense, é a naturalidade com Jesus rezou o Pai Nosso, né? É a oração sincera, é o que mais afeta a nossa vida. E, por fim, entra uma coisa que é chamada o apostolado. Né? O que é o apostolado? Eu me purifico, eu tenho vida com Deus, busco essa via unitiva, né? Eu busco essa união com Deus, essa vida mística com Deus, que não necessariamente é essa vida extraordinária, eu vou ver a Deus, Mateus, eu vou ver os anjos, vou ver o mundo espiritual, não é isso. É uma vida de unidade. Pode ser que tenha, mas muito raro, excepcional, né? A via mística é justamente esse olhar profundo, essa conversa profunda com Deus. E o apostolado é quando você percebe que esse movimento ele não pode ficar só guardado para você. Tem que ser manifestado às outras pessoas. É igual, você descobre que a Amazon está dando um cupom de R$200 para todo mundo que entrar agora, né? Ou seja, você vai, pega o seu cupom de 200, vai lá pro teu amigo, pega lá 200, cara, para qualquer um que entrar. O céu não está limitado, não. A gente tem que espalhar a mensagem, né, para todo mundo. Isso é o apostolado, não se contentar. Né? Então, gente, pense que a ação dessa vida interior, a prática da vida interior, é uma revolução, que eu vou chamar aqui de uma revolução copernicana. Por quê? Copérnico chegou, né, falou com a sua teoria, não, peraí, não é o Sol que roda em torno da Terra, né? A Terra que roda em torno do Sol. Pô. Aí todo mundo, caraca, por que é uma revolução copernicana? Porque você está dizendo o seguinte, peraí, o mundo não gira em torno de mim. O mundo gira em torno de Deus. Esse Sol que é Deus. Todas as coisas estão ordenadas para Deus. Então isso é difícil, eu perceber que as coisas não giram em torno de mim, não é? Existe algo maior. As pessoas são sujeitos, como eu, né? Então, isso é uma coisa que pode chocar, por isso que essa via purgativa primeira é complexa. Né? E para que você faça tudo isso, e aqui a gente chega na parte final da nossa aula de hoje, isso não pode ser feito pela intuição. Ah, Mateus, peguei tudo que você falou aí, agora eu vou assim, vou conversando com Deus, vou fazendo a penitência, e Deus vai falando comigo que a gente vai no automático. Não, nada funciona assim. Se você vai construir uma casa, você não sai botando tijolo, acho que o tijolo ali tá legal. Não, primeiro você faz ali o projeto, você faz todo o projeto arquitetônico. Então, isso é o chamado plano de vida. Não basta você achar que vai fazer essas coisas, vai funcionar. Né? Se nada funciona assim, por que com o teu plano espiritual vai funcionar? Então, é preciso que você tenha regra. Né? Você precisa criar uma regra para si. Né? Precisa ser legislador de si mesmo, justamente para que você melhore nessa via purgativa, né? Que você não fique refém dos seus desejos. O que eu posso oferecer a Deus? Qual que vai ser o meu plano de vida? Quais orações que eu posso fazer? Quais são as atividades de apostolado que eu posso fazer para manifestar esse amor de Deus? Caramba, eu vou encaixar aqui meu tempo, vou ordenar, vou acordar no horário fixo, dormir no horário fixo. Né? São coisas da espiritualidade que a gente pode aperfeiçoar com a direção espiritual, né? Nosso diretor instruir, né? Porque muitas vezes a gente fala, então vou fazer um plano de vida. Aí o cara quer fazer um horário. Nunca teve horário na vida. O cara quer fazer um dia inteiro com milhões de compromissos. Não, aos poucos, vai inserindo essa realidade, aquilo que você pode dar para Deus nesse momento. Né? Então tem que ter uma sinceridade. E esse é um pouco, né? Um pouco da vida de santidade. Né? Esse é o nosso caminho, esse é o nosso caminho de relação com Deus, que não é só uma vivência normativa, mas é uma vivência pela ascética e pela mística. Né? Dentro da ascética tem a moral, mas buscando esse relacionamento pessoal. Beleza? Vou finalizar aqui a aula de hoje e a gente vai abrir para perguntas, finalizar a gravação.